Quantas e quantas vezes ao longo da sua vida você já foi chamado, já foi rotulado de várias coisas? Você é um inútil, você é um imprestável, você não faz nada, você é um vagabundo. E você acaba não fazendo nada, você acaba simplesmente aceitando esse rótulo. Bom, fazendo terapia, eu percebi que não importa o quanto os outros falem o que você é, o que vai importar é se você realmente acreditar naquilo que falam. E são as suas ações que vão demonstrar o contrário. As pessoas continuarão falando o que for de você, mas tudo vai depender das suas ações. Os rótulos, eles podem e devem ser tirados e você não deve incorporá-los à sua personalidade. E é sobre isso que estarei falando aqui no vídeo com vocês, pessoal. Olhem só, pessoal, o quão perigoso é você acreditar nos rótulos que as pessoas impõem em vocês. Porque, como eu falei no começo do vídeo, as pessoas elas vão falar o que elas quiserem falar e elas vão te julgar, sim, porque as pessoas elas são assim e ponto final. Nós julgamos os outros também o tempo todo, né? Então a questão é o quanto nós vamos acreditar daquilo que as pessoas falam de nós ou não. Eu vou dar um exemplo. Quando eu era pequeno, quando eu tinha lá meus 6, 7 anos de idade, eu sempre tive muitas crises de bronquite, né? Sempre tive crises de asma. Isso fez com que eu ficasse um pouco debilitado em relação a esportes que eu sempre gostei de fazer, como futebol, judô, né, vôlei, basquete, enfim. Eu tive que parar de fazer esses esportes, né, por um tempo, né, porque o esforço era muito grande. E isso fez com que eu realmente acreditasse, né, que eu era essa pessoa debilitada, que eu era uma criança que não ia conseguir me esforçar, mas isso fez com que eu criasse um sedentarismo, né, hábitos sedentários que se prolongaram ao longo dos anos, né, e até hoje, né, eu tive, agora recentemente, né, questão de uns 3 meses atrás, que eu voltei a praticar, né, atividades físicas. Por quê? Porque a bronquite já está controlada, né, ou seja, eu literalmente tirei esse rótulo, né, do sedentarismo, de ser uma criança que não consegue fazer nenhum tipo de esporte, praticar nenhum tipo de atividade física, e eu tirei esse rótulo de mim, que era um rótulo que eu ouvi no passado e eu incorporei na minha personalidade, né, pessoal? Então talvez isso possa ter acontecido com vocês também, e é isso que eu quero mostrar aqui para vocês, pessoal, o perigo que é você acreditar no rótulo que te impõe, né, porque isso, ao longo dos anos, né, de acordo com o quanto você acreditar no que falam de você, isso pode se tornar parte da sua personalidade, né? E aí você não consegue mais distinguir o que é você do que não é você, né? Essa é a questão, tá certo, pessoal? Então, a questão a gente tem que realmente ver o que é e o que não é verdadeiro em relação ao que estão falando de nós, não é mesmo? Bom, vocês certamente já devem ter ouvido falar no efeito placebo. O efeito placebo ele é muito conhecido no mundo farmacêutico, né, que é quando você pega um remédio que não tem um princípio ativo, ou seja, não tem aquelas substâncias que vão fazer com que, por exemplo, um remédio placebo para dor de cabeça, então não vai ter as propriedades que vão fazer você melhorar da dor de cabeça, tá certo? Mas o efeito placebo é assim, a pessoa, resumindo, tá bom, pessoal? A pessoa ela acredita realmente que ela vai melhorar com aquele remédio, mesmo não sabendo que ele não é um remédio, que ele é somente uma pílula, né? Ele é algo que não tem nenhum princípio ativo, né? Ou seja, a sua crença, a sua fé de que você vai melhorar, isso estimula, né? Faz com que você tenha literalmente a sensação de que você vai melhorar, e sim, em muitos casos isso provou que com placebo existiam pessoas que conseguiram, apenas com sua crença, com a sua fé, né? Realmente acreditar que iriam melhorar, mesmo não tomando o remédio. Agora pensa bem, pessoal. Isso pode também estar acontecendo com você, mas ao inverso, tá certo? Um placebo, vamos chamar assim, um placebo do mal, tá certo? Como se você tivesse recebido esses rótulos que tiveram e te deram, né, ao longo da sua infância, da sua adolescência, você incorporou isso na sua personalidade e você não consegue tirar isso de você, ou seja, é um efeito reverso, né? É um efeito, como eu falei, um efeito do mal, como se você tivesse incorporado isso na sua personalidade, ou seja, você acreditar muito e incorporar isso na sua personalidade pode fazer com que isso seja prejudicial para você, pessoal. Então a ideia que eu quero passar aqui para vocês, pessoal, né, eu indo nas sessões de terapia que eu tenho ido frequentemente, né, uma vez por semana, tem mostrado isso, né, que a gente coloca muita expectativa no que falam sobre nós, a gente coloca muita expectativa nos outros, né, a gente acaba também confiando demais nos outros e nos diminuindo em certas situações, tá
tá certo? Então a questão é a gente literalmente não acreditar nesses rótulos que são colocados em nós, que são impostos em nós. Então a gente tem realmente que agir contra esses rótulos, né, pessoal? Quantas vezes você, como eu falei, você foi rotulado como uma pessoa que não faz nada, como se tudo desse errado na sua vida, né? Então você ouviu isso durante anos e anos e anos e se incorporou à sua personalidade. Ou seja, pessoal, eu sei que pode parecer fácil o que eu estou falando, mas isso é uma questão de hábito, né? A gente se habituou a ouvir isso desde cedo, e isso acabou se transformando numa defesa nossa, né? A gente incorporou isso na nossa personalidade porque a gente sabe que a gente lutar contra isso vai demandar um esforço muito grande, né? Vai demandar talvez que você abra mão de algumas coisas, né? Abra mão de algumas situações, né? De algumas facilidades, né? E isso faz com que a gente acredite em algo que a gente não é, né, pessoal? Então, ainda na terapia, eu tenho realmente feito muitas reflexões sobre mim mesmo, né? E agido e pensado, né? Como que eu agi antigamente frente às situações, né? E eu tenho visto que fui eu o errado das situações em praticamente todas as vezes, né? Então eu deveria ter agido de outra forma, eu deveria não ter sido tão passivo e não ter aceitado os rótulos que me foram impostos, né? Porque quando a gente é colocado numa situação em que a gente é totalmente contra, né? Vamos supor, a pessoa vai lá e fala que você é um assassino, enfim, alguma coisa assim do tipo. Você vai se revoltar, né? Você vai falar, não, eu não sou, etc. Você vai, né, querer retrucar e querer dizer que você não é aquilo, né? Ou seja, quando você não retruca o que falam, né? Eu não estou dizendo para discutir, enfim, pessoal, estou dizendo para você demonstrar com ações contrárias, né? Ou seja, a gente tem que ter essa percepção de que as pessoas vão sempre falar de nós, vão sempre nos julgar, e que vai caber somente a nós, né? São as nossas ações que vão mostrar o contrário, não o que elas falam ou o que elas deixam de falar. Então a gente sempre, o que pode estar acontecendo com vocês, que aconteceu comigo, pessoal, é que eu fiquei me olhando com o espelho torto das outras pessoas, né? Então as pessoas me olhavam torto, as pessoas falavam coisas de mim e eu acabei incorporando isso na minha personalidade, e isso trouxe as sequelas que eu tenho sofrido até hoje, né? Mas graças a Deus, por conta da terapia, né, que eu peguei um psicólogo muito bom que está conseguindo me ajudar nessa questão, né, pessoal? Estou conseguindo ver e fazer essas reflexões e ver que eu incorporei em mim uma personalidade que não é minha, né? E aos poucos eu estou me redescobrindo, né? Aos poucos eu estou conseguindo ver quem eu sou, né? O que eu gosto, o que eu gostaria de ser, quais são os meus sonhos, né, pessoal? Então isso é muito importante, por isso que eu estou fazendo esse vídeo aqui para vocês, pessoal, porque eu acredito que esse seja um problema que aconteça com muitas pessoas, né? A gente acaba se rotulando, a gente acaba incorporando coisas que não são nossas, né? A gente acaba incorporando frustrações que são de outras pessoas, a gente acaba incorporando literalmente sensações, frustrações, sentimentos dos outros em nós e acabamos tendo um fardo muito grande que não é nosso, né? Então a gente tem que se libertar desse fardo, não é mesmo, pessoal? Não acreditar nesses rótulos que são impostos, que são colocados em nós, tá certo? Para que a gente se libere desse peso, né? Porque é literalmente um peso, a gente não consegue agir da nossa forma correta, a gente fica num conflito constante, não é mesmo? Porque a gente sempre fica naquela de, não, mas eu não sou isso, mas da mesma forma que você sabe que você não é, você não tem a força necessária para que você mostre o contrário. Então, pessoal, é mais uma questão de literalmente você não acreditar e agir contra esses rótulos que são impostos contra você, tá bom? Então, o que eu quero deixar aqui de mensagem de reflexão final com vocês, pessoal, é que vocês não são, eu não sou, vocês não são o que te rotularam, o que me rotularam. Nós somos o que nós acreditamos ser, tá certo? É tudo uma questão de a gente acreditar, da gente ter a força necessária para provar do contrário, tá certo, pessoal? Os rótulos, eles estão aí para ser quebrados, as etiquetas que colocam em nós estão aí para serem arrancadas, tá certo? São as suas ações, são as suas decisões do dia a dia que vão provar o contrário, de que você não é aquilo, tá certo? Que você foi rotulado a sua vida toda, e eu tenho certeza, tá? Que assim como eu, se eu estou tendo essa força necessária para tirar esses rótulos que sempre colocaram em mim, eu tenho certeza que você também terá essa força, tá certo, pessoal? E eu tô aqui, né, junto nessa caminhada com vocês para poder ajudar vocês no que for preciso, tá bom? Bom, mas então é isso, pessoal. O vídeo de hoje era um videozinho curto, era uma reflexão
né, que veio através de uma conversa que eu tive com meu psicólogo hoje, né, tá bem recente essa conversa que eu tive com ele, por isso que eu tive esse insight de ter aqui com vocês essa conversa bem franca, bem aberta, né, pessoal, porque quem me conhece, quem é daqui do canal, quem me segue, né, sabe que eu sempre gosto de passar os melhores tipos de reflexões, sempre com o intuito de poder ajudar vocês, né? Então tudo que eu puder aprender e puder passar de conteúdo para vocês, eu vou fazer, tá bom, pessoal? Esse é o objetivo aqui do canal, né? Eu tenho isso muito evidente em quem me conhece sabe como eu sou, de sempre querer poder ajudar os outros de uma forma que eu consiga, né, do que está ao meu alcance. Ainda sempre tive essa vontade de poder passar algum tipo de conteúdo positivo, alguma mensagem positiva. Então é isso que eu quero deixar aqui como legado para vocês, tá certo, pessoal? Que vocês não são o que os outros falam de vocês, vocês são o que vocês acreditam ser, tá certo, pessoal? Qualquer um de nós tem essa possibilidade, tem essa capacidade de provar e demonstrar o contrário, tá certo? Então não acredite em tudo que falam de vocês, sejam mais firmes, sejam mais confiantes. Se eu tive essa confiança mesmo eu sendo aquela criancinha pequenininha, fraquinha que eu era antigamente, eu tenho certeza que você também terá essa força que está dentro de você. É só você aprender a se conhecer um pouco melhor, e eu tô aqui nessa caminhada com vocês. O que eu puder fazer para ajudá-los, se vocês quiserem conversar comigo, tá bom? Pode mandar aqui mensagem, com certeza eu vou respondê-los, tá certo? Eu tô aqui exatamente para isso, pessoal, não somente para conversar com vocês via vídeo, mas também para poder conversar pessoalmente ou até mesmo responder vocês nos comentários, tá bom? Então se você gostou do vídeo, pessoal, se ele foi interessante para você, se foi importante, deixa aqui nos comentários, né? Curta ele, que ele vai, né, o algoritmo vai entendendo e vai encaminhando para cada vez mais pessoas, e esse conteúdo pode ser que transforme, né, pelo menos 1 a 2 vidas, e é esse o intuito aqui do canal, tá bom? Então muito obrigado a quem ficou aqui até o final, pessoal, e nos vemos no próximo vídeo. Tchau, tchau!